conta 3 vezes 1, que eu fico olhando para lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está aí no conforto da sua casa, nós estamos felizes de estar aqui neste dia para adorar e bendizer o nome do Senhor. Junte a sua família, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário aqui. E você que não é aqui da nossa região, deve estar estranhando porque que nós estamos com a igreja vazia, porque nós estamos passando por uma tempestade de neve. E nós viemos aqui gravar o culto, porque a obra de Deus não pode parar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui para prestar o nosso culto de louvor e adoração. E entregar a vocês também a chance de aí no conforto da sua casa, você poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Sente-se junto com a sua casa e vamos adorar ao Senhor, pois Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu declaro a presença do Espírito Santo sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, dê a mão aí para a sua família, se abracem e vamos orar juntos. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor. Queremos ser gratos ao Senhor por este tempo. Queremos ser gratos ao Senhor pela tecnologia que nos possibilita, Senhor, mesmo em uma tempestade de neve, Senhor, nós podemos nos reunir e adorar ao Senhor. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que através, Senhor, desta tecnologia, o Senhor possa invadir as casas, o Senhor possa invadir as famílias, Senhor, com a tua presença, ó Pai. Senhor, como é bom servir ao Senhor, que é um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. Senhor, invada esta casa, invada esta família, encha eles da tua presença, Senhor, e recebe, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Se você conhece os louvores que serão cantados na noite de hoje, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e ser grato a Deus por esta infinita oportunidade, esta grandiosa oportunidade de adorar a Jesus. A presença de Deus invada a tua casa, invada a tua vida. Receba a presença do Senhor em nome de Jesus. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui
declarar isso nessa noite? Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Declare mais uma vez. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 aleluia. Em todo tempo, em todo momento, nós devemos louvar o nome do Senhor Jesus. Não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa as lutas que nós estamos passando, o nome do Senhor deve ser glorificado em todo tempo e em todo momento. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Adore ao Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Te adoramos, Senhor. Cante conosco. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois
encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Desejo que você tenha sentido a presença do Senhor aqui e aí na sua casa. Nós estamos aqui e podemos sentir a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos aqui para a nossa igreja. Espero que todos estejam sãos e salvos diante desta nevasca que estamos passando, mas isso é normal. O Senhor tem cuidado de nós. Na próxima terça-feira nós temos o nosso culto de ensino. Eu quero ministrar a palavra do Senhor, como ter fé em meio à ansiedade. É a quarta mensagem da série sobre a fé. E no próximo domingo nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. E eu vou pregar sobre a fé na Santa Ceia, no segundo e no terceiro domingo. Venha, convide pessoas, esteja na casa do Senhor para adorar e bendizer a Ele. Você que está aí na sua casa e deseja ofertar na casa do Senhor, faça isso. Davi vai colocar para você aí o QR Code. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e oferte e dizime na casa do Senhor. Deus abençoará a tua vida. Eu quero liberar uma palavra de prosperidade, de riqueza sobre você e a sua casa. E todas as vezes que você contribuir com a casa do Senhor, saiba que o nosso Deus é um Deus recompensador e abençoador. Deus abençoe a sua casa, as suas finanças, a sua empresa, tudo o que você fizer prosperará. Esta é a palavra do Senhor. Deus abençoe a toda esta igreja. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu tenho a palavra do Senhor para ministrar ao teu coração. Se você puder aí na sua casa, ligue a sua Bíblia, se for device assim como o meu, ou então, se você é crente de verdade, abra a sua Bíblia aí. Em João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 3, eu vou orar. Acompanhe aí este texto sagrado. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aquele
por aqueles que tinham comido. Feche seus olhos, eu quero orar, Pai, no nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra e aí está o teu povo, Senhor. Deus, todas as vezes que eu prego na internet, eu me lembro de um dia, uma santa mulher do Senhor dizendo que eu jamais saberia onde a minha palavra ia chegar. Senhor, esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. Deus, que cada pessoa que decidir ficar parado aí assistindo este culto, possa ser tocado por esta palavra. Senhor, que possa aprender sobre a fé. Que possa, Senhor, crer que o Senhor é o Deus, que ainda que tenha pouco recurso, o Senhor é o único Deus que pode alimentar a multidão. Nós queremos ser gratos a Ti, Senhor. Queremos ter a fé desta criança que ofereceu o que tinha. Jesus, fala aos corações que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam oferecer aquilo que eles têm. O diabo muitas vezes, Senhor, vem sobre os nossos ouvidos e diz que nós temos muito pouco. Ou nas palavras mentirosas dele, diz que nós não temos nada. Mas, Senhor, ainda que for nada, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos hoje. E eu creio, Pai, pelo poder da Tua palavra, haverá multiplicação, Senhor, ao ponto de sobrar. Não vai faltar nada, vai sobrar, porque o Senhor é o Deus que faz milagres através da fé. Se você concorda comigo, diga amém. Deus te abençoe. Eu preparei esta palavra na tarde de hoje, e a palavra que eu particularmente gosto, acho muito bonita a atitude desta criança, de ali ter um pouquinho de coisa, 2 pães, e 5 pães e 2 peixinhos, e oferecer para Jesus. Mas eu quero falar na noite de hoje sobre o que nós devemos dizer. Nós devemos dizer que tudo o que nós precisamos vem do Senhor. Se você puder, fale isso aí na sua casa. Tudo que eu preciso vem de Ti, Senhor, porque é disso que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de um projeto, você não precisa de um investidor, você precisa de que Deus seja o seu Senhor. Davi foi feliz quando escreveu: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Nós vemos aqui, neste texto tão conhecido da palavra de Deus, este embate de Jesus com seus discípulos, um dos discípulos preocupados com as finanças, outro procurando já alguém para adquirir ali a alimentação das pessoas. E por várias vezes nós vamos ver na palavra de Deus, quando Jesus está pregando, tem uma grande multidão assistindo ele. Eu acho muito interessante uma outra passagem que os discípulos sempre queriam ali interpelar Jesus. Você vai lembrar que tem uma passagem que um discípulo chega para ele e fala: Jesus, a tua palavra está muito dura, não é melhor o Senhor diminuir um pouquinho? Jesus fala: se vocês estão achando que a palavra é dura, pode ir embora junto com eles. E aí é quando Pedro fala: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É muito interessante o comportamento dos discípulos, e nós como discípulos de Jesus também temos o mesmo comportamento ao longo da nossa vida. Em muitos momentos Jesus está movendo na tua casa, em muitos momentos Jesus está trabalhando em você, em muitos momentos Jesus está fazendo coisas, e você está querendo ensinar o que Jesus vai fazer. Eu quero te encorajar na noite de hoje a você não querer ensinar os céus qual a maneira de abençoar a tua vida. Jesus tem um plano para você, tem um plano para a tua casa, e o plano dele é melhor e vai acontecer. Eu sinto Jesus aqui. Aprendemos aqui que a fé verdadeira se manifesta em 3 movimentos. Eu quero falar para vocês de 3 princípios de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Este lindo texto bíblico não é sobre pão, não é sobre milagre, não é nem mesmo sobre Jesus, é sobre fé. E nós estamos vivendo o ano da fé aqui na nossa igreja, um tema dado pelo Senhor, e eu estou feliz de falar sobre a fé aqui. Muita gente num lugar deserto, as horas já avançadas, as pessoas com fome e os recursos insuficientes. Quantas vezes nas nossas vidas parecemos que estamos andando no meio da multidão e não tem ninguém observando a nossa própria vida. Quantas vezes aqueles amigos mais afastados, eles falam de ajudar as pessoas e mesmo caminhando com você, não sabem que você mesmo precisa de ajuda. Quantas vezes a nossa vida está nos levando para lugares desérticos. O que eu quero dizer com isso? Lugar de deserto é o lugar onde você estará sozinho, fraco e sem forças. Aquele povo estava exatamente da mesma maneira que muitas pessoas se encontram. Às vezes Deus faz cair uma nevasca para te levar para o secreto, para que você possa relembrar que não é a América que te sustenta, não é o seu trabalho, não é a sua inteligência. O nosso sustento vem do Deus que tem nome, o Jeová Jireh, o Deus que é sustentador. Eu creio nessa palavra. Talvez seja estranho para quem não serve a Deus, mas o fato é que frequentemente Deus nos leva a situações onde falta exatamente tudo. Eu sei que você que está me ouvindo passou por momentos de você berrar no seu quarto, você dobrar os seus joelhos e não ter palavras para falar. Somente as lágrimas saem dos seus olhos, ao ponto de você pensar: Senhor, eu estou perdido, eu estou abandonado. Não, Deus não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não vai te desamparar. Ele está querendo te ensinar que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos aprender que é tudo na nossa vida. Eu já falei aqui, Davi, um pastor de ovelhas, filho de um homem importante de Israel, de uma família de guerreiros. Davi sabia que o mais difícil que a vida estivesse, poderia faltar os recursos, poderia faltar a água, poderia faltar a comida, poderia faltar amigos,
Poderia faltar alegria, mas o pastor não iria faltar. E uma vez que Jesus está naquele lugar, aquelas pessoas ouviam Jesus, aquelas pessoas já tinham visto Jesus fazer outros milagres. E eles não estavam ainda entendendo quem estava lá. Mas é muito fácil nós lermos a Bíblia e ler e falar que este povo era incrédulo. Mas muitas vezes eu e você nos esquecemos que nós estamos servindo a Jesus. Ele está conosco, Ele é Deus Emanuel. Ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Não há o que temer, não vai faltar, a provisão vai chegar. Jesus está na tua vida. O primeiro princípio que eu quero falar com você na noite de hoje é que a fé é a única motivação que confia quando falta. Nós temos Jesus perguntando para Filipe: e aí, Filipe, como é que nós vamos alimentar esse povo? Eu tive a graça e a alegria de conviver anos com o meu pastor, e muitas vezes ele me fez muitas perguntas, mas não fiz perguntas para que eu respondesse a ele. Fiz perguntas para testar o meu coração, a minha lealdade, a minha fidelidade a ele. E Jesus fez a mesma coisa com Filipe. Jesus perguntou para ele: e aí, como é que nós vamos alimentar esta pessoa? Há certos momentos na nossa vida em que nós direcionamos muitas perguntas aos céus. Mas se Jesus perguntar para você: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro era bom de responder as perguntas de Jesus. E um dia Jesus perguntou para ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele não soube responder a resposta correta. E quando Jesus foi ensinar a ele, disse a ele: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você vai ver Jesus sempre sendo perguntado para que as pessoas ouvissem da boca dele algo que o condenasse. Isso nunca aconteceu. Mas todas as vezes que Jesus perguntou alguma coisa para alguém, é porque Jesus estava sondando o coração. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua casa hoje, sobre a tua vida. Se Jesus perguntasse qualquer coisa para você, se derrame aos pés dele, diga: Senhor, não há o que temer, eu não tenho o que me preocupar, porque o Senhor está comigo. Pastor, mas o Senhor não sabe como é que está a despesa da minha casa, o Senhor não sabe como é que está a minha vida, o Senhor não sabe como está o meu trabalho, o Senhor não sabe como é viver correndo da imigração. Realmente eu não sei, mas eu acredito no poder de Jesus, o poder que faz todas as coisas. Era impossível para o paralítico de Betesda voltar para sua casa, e Jesus fez. Era impossível ressuscitar a Lázaro no 4º dia, e Jesus fez. Era impossível para mim estar aqui, mas Jesus fez. Era impossível para você estar onde você está, mas Jesus fez, está fazendo e continuará a fazer, porque Ele é o Deus fiel. Eu sinto Jesus aqui. Jesus já sabia o que ia fazer. A pergunta era só para provar a fé de Filipe. Eu acho bonita a resposta de Filipe. Se você acompanhar o texto aí na sua casa, você vê que Filipe fala: olha, Jesus, eu não sei o que nós vamos fazer, porque a gente gastar aqui 200 salários, não dá para comprar pão para todo mundo. E se a gente gastar 200 salários, nós íamos entregar um pedacinho para cada um. Eu tentei fugir disso, mas o Filipe, ele estava se candidatando para ser o tesoureiro de Jesus. Tesoureiro é bom para fazer uma bênção. Eu tenho certeza que o pastor Guilherme, o Edson e o nosso futuro tesoureiro está assistindo, hein? Eles são tudo bom de conta. Mas geralmente quem é bom de conta é ruim de fé. Eu, graças a Deus, sou ruim de conta. Mas eu tenho. Eu me lembro de um dia, a pastora Grazi estava grávida, já do 7º, 8º mês da Bela, nossa filha que vai completar 18 anos no mês de março. E me levantei para ir ao trabalho, e quando eu abri a despensa da nossa casa, tinha um pacote de bolacha creme cracker no Brasil, bolacha, água e sal. E tinha ali umas 5 bolachas, 5, 6 bolachas, e um sachê de chá, mate leão. E eu saí de casa entristecido, falei para a Grazi, falei: quando for a hora do almoço, vai lá na casa da sua mãe. Quando eu voltar, nós vamos no mercado. Sem dinheiro, o pagamento era no dia 15, esse dia mais ou menos dia 12, dia 13. E eu falei para ela: quando eu voltar, nós vamos no mercado. A Grazi, que hoje é uma mulher de fé, ela fez esse eu acho que era eu creio. Pelos olhos da fé era um eu creio. Para quem tem esposa sabe o que esse significa. E eu me lembro de entrar no ônibus para ir para o trabalho e chorar tanto ao ponto de uma senhora perguntar para mim por que eu estava chorando. Eu falei: não, porque eu estou conversando com Deus, estou passando por uns problemas, mas vai passar. E na minha oração eu disse: Senhor, eu sou dizimista na tua casa. E a minha esposa ficou em casa sem ter o que comer. O que está acontecendo de errado na nossa casa? E o Espírito Santo de Deus falou para mim: ainda hoje você vai ver que eu sou Deus que cuido da sua casa. E eu cheguei, isso aí era mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu cheguei no trabalho, a cabeça não funcionando muito bem, e tinha um rapaz, que o apelido dele era Preá. O meu sonho é que o Preá assistisse isso. Ele me zoava muito, porque ele não era evangélico, e ele me chamava de pastor, falava que eu era um besta, de dadismo, oferta de igreja, e era aquela zoação no trabalho, né? E ele me ligou no ramal que eu atendia, e falou: pastor, desce aqui. Eu não era nem pastor na época, ele falava de chacota mesmo. Ele falava: Preá, é melhor você não brincar comigo hoje, que eu não tô bom, e pra você conhecer um lado meu que você não quer, não vai demorar. Não, desce aqui que eu não vou zoar não, quero falar um negócio com você. E eu vendi pra ele o nosso cartão do kit de refeição no Brasil. Você que é americano, não lembra nem o que é isso, mas né? E ele sempre me entregava no dia 17, no dia 18. Caía dia 15, ele me entregava o dinheiro no dia 18. Lógico que ficava uma porcentagem lá. E quando eu cheguei na mesa do Preá, ele trabalhava no almoxarifado da empresa,
Cheguei lá, ele estava tremendo, ele era mais escurinho que eu, ele estava meio branco. Eu falei, o que foi, cara? Você viu o bicho? Ele falou, não, o que eu vi, não sei. Mas, Rufo, 6 horas da manhã eu estava dormindo, cara. E eu ouvi uma voz, cara, uma voz forte, assim, falando, você vai passar no banco e vai sacar o dinheiro do Rufo e vai entregar o dinheiro na mão dele. E eu comecei a olhar para ele e falei assim, não é possível. Ele falou, Rufo, eu nunca ouvi uma voz dessa, eu fiquei com medo, era uma voz que me amedrontou. Eu falei, você crê em Deus? Ele falou assim, eu não sei se foi Deus. Eu falei, não foi o diabo, não. Foi Deus que falou com você. Quando eu saí da minha casa, aconteceu isso. E Deus usou você para me abençoar. E eu cheguei em casa com a compra do mês feita. Deus vai levar você a lugares para que você conheça o poder dele. E muito mais do que isso, às vezes Deus vai te levar a lugares para que você possa experimentar o cuidado de um Deus que se ocupa com as tuas limitações. E derramará sobre você uma chuva serôdia. Eu declaro sobre a tua vida o cuidado de Deus, a bênção de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Felipe respondeu um cálculo matemático, mas sem confiança. Se nós estivéssemos aqui na igreja, é a hora que eu irritar o presbítero Jefferson, falar com o seu irmão e diga para ele a matemática de diferente. Eu quero que você pense aí na sua própria história, quantas vezes você olhou o seu projeto financeiro, suas contas e disse, não vai dar. E Deus fez acontecer. Talvez um matemático olharia aquela multidão e faria igualzinho Felipe. Cada pessoa aqui custa tanto, vai custar tanto. E aqui Jesus, o projeto é esse. O Senhor tem que fazer aparecer esse dinheiro aqui. Nós muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa. Nós olhamos os nossos projetos, entregamos uma conta nas mãos de Jesus e falamos, eu preciso desse valor aqui, eu preciso desse prédio aqui, eu preciso dessa casa aqui, eu preciso desse documento aqui. Eu quero te encorajar hoje a agir pela fé e dizer, Senhor, não importa como o Senhor vai fazer, eu não quero nem saber como é que o Senhor vai fazer. O que eu quero acreditar é que eu sei o que vai acontecer, é que o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus que fez ontem e faz hoje, e segundo a tua palavra, fará eternamente. Em nome de Jesus, recebe esta palavra na tua vida, Jesus fará acontecer. Geralmente a fé começa quando as nossas soluções terminam. Quando a inteligência já não avança mais. Quando os dedos já cansaram de fazer conta. É a hora que a fé entra em ação. Quando falta um recurso, começa a fé. Quando falta a direção, coloque a fé em ação. Quando te falta força, pela fé, peça força para Cristo. Sabe aqui onde termina a nossa capacidade? Começa o agir de Deus. Quando nós estamos sem saída, é onde começa o trabalhar de Deus. Talvez o texto da Bíblia que eu mais gosto e que foi muito impactado na minha adolescência é o texto de Isaías, capítulo 64, versículo de número 4, que diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu quero te encorajar você a esperar em Deus. Porque se você esperar em Deus, Ele vai trabalhar. Ele está trabalhando. Eu sinto Jesus aqui. Ele vai continuar a fazer. Mas espere confiando, espere acreditando. Não espere reclamando, não espere murmurando. Espere celebrando, porque a vitória é certa. A vitória virá, o milagre vai acontecer. Mas eu só tenho um pouquinho. Entrega na mão de Jesus e Ele vai multiplicar. Eu creio nesta palavra. O segundo princípio é que a fé entrega o que tem. A fé não tem muita preocupação com nada. Quando André chega para Jesus e fala, tem um rapaz aqui. Esse menino é o que nós temos aqui, Jesus. Agora é com o Senhor. O Senhor se vira. Tem gente que tem medo de falar isso para Jesus. Tem gente que não sabe o poder que ele tem diante de Deus. E não estou falando para você colocar Jesus sobre a parede. Não faça isso. Eu não estou falando para você decretar a ordem para Jesus. Não faça isso. Mas tenha convicção. Se você sondar o seu coração e ter a oportunidade de falar para Jesus, fale, Senhor, eu tenho sido servo fiel. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu acredito que o Senhor pode fazer. Tem um hino que nós cantamos sempre aqui, do Thales Roberto. Vou cantar aí no final. Milagre. A resposta, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. André diz aqui, tem um rapaz no meio de uma multidão, e aqui tem algo interessante que a Bíblia fala. A Bíblia não conta esse menino. Quando a Bíblia fala, fala cerca de 5.000 homens. Este menino que está lá, nem contato ele foi. Eu estou falando com pessoas que estão pensando agora, hoje, neste exato momento, mas eu sou a pessoa lá no canto. Eu sou alguém que não estou fazendo nada. É você que Jesus quer usar para gerar um grande milagre. Através da tua vida, através do teu trabalho. Eu sinto Jesus aqui. Através da sua mesa, Deus vai abençoar a muitas pessoas. A fé traz o ensinamento, ela entrega o que tem. Em nome de Jesus, creia essa palavra, entregue hoje aquilo que você tem. Este menino não estava sendo contado, ele tinha contado, ele tinha poucos recursos, mas ele faz uma entrega voluntária. Talvez ele nem acreditasse que Jesus pudesse multiplicar. Talvez a intenção dele era só alimentar a Jesus, mas Jesus sondou o coração daquele menino e sondou dentro dele a fé. E quando Jesus encontra a fé, pode começar a adorar, pode começar a celebrar, porque haverá milagre. Eu declaro sobre a tua vida hoje, se Jesus encontrar fé em você, haverá milagre, haverá milagre. Eu sinto Jesus aqui. É importante entender que a fé não espera ter mais. Geralmente quando você vai, pastor é chato, né? Se é o pastor Rufo, então é 2 vezes mais chato. Mas geralmente quando eu vou falar com pessoas, eles falam, não pastor, é que eu ganho pouco, eu não estou conseguindo pagar nem minhas contas, mas o dia que eu tiver mais, pastor, eu vou ajudar. Quando é sobre o tempo, pastor, não dá uma conta. Quando eu vejo, já chegou a hora de vir para o culto no domingo, eu não tenho tempo.
Mas, pastor, eu vou um projeto aí que vai me dar um pouquinho de tempo. E quando eu tiver tempo, pastor, o senhor vai ver isso. Eu vou ser o melhor obreiro da igreja. Tem gente que vem com ilusão. E ele fala, quando eu equilibrar um pouquinho, eu vou conseguir ser um crente melhor. Fazem 30 anos que eu estou tentando equilibrar. Tá mais para desequilibrar do que para. Deus estava lá quando você falou, se eu entrar naquele país, eu vou te servir de uma maneira diferente. Já faz quanto tempo você está na América e você tem entregado o mínimo para Jesus? Deus estava lá quando você falou, não, Jesus, no dia que o meu salário melhorar, aí eu vou ser um crente melhor. Você passou a ganhar em dólar. Nós trabalhamos aqui, vivemos aqui, ganhamos dinheiro aqui e gastamos dinheiro aqui. Mas o exercício que eu sempre peço para as pessoas fazerem, calcule o dinheiro que você ganha em dólar, multiplique por 5,35 hoje e veja quanto é que você ganha esse dinheiro no Brasil. E você que está nos assistindo do Brasil, faça a conta ao contrário. Pega o seu dinheiro, divide por 5,35 e veja quantos dólares você ganha. Nós precisamos de entender, parar de dar desculpas a Deus. Porque não é ter mais dinheiro que vai fazer com que você contribua mais. Não é ter mais tempo que vai fazer com que você se dedique mais. Não é ter mais equilíbrio que vai fazer com que você seja um crente melhor. O que Jesus quer de mim e de você é que hoje, nesse dia que você está no conforto da sua casa, você diga, Senhor, eu vou aproveitar que eu não estou na igreja, mas eu quero te entregar de novo, Senhor, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Se você puder, levante sua mão e diga isso, Senhor, eu me entrego ao Senhor na noite de hoje. A fé em Jesus, ela vai ser ativada com aquilo que temos nas mãos. Para que Jesus haja na sua vida, você precisa entregar. Eu não estou falando de dinheiro. Medo que você está sentindo, eu sinto Jesus fazer isso. Pega este medo que você está sentindo e entrega ele para Jesus. Pega as preocupações do seu futuro, que estão tirando o seu sono, e arranque de você e entrega ele para Jesus. Eu gosto muito do apelo que fazemos na igreja. E se você está nos assistindo e ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo. E os mais antigos, quando eles faziam apelo, eles diziam, tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Hoje nós criamos outras inovações, outros métodos, tudo é válido. Mas Jesus está requerendo de nós, irmãos. Jesus está falando nesta noite, eu sinto a presença dele aqui. E eu quero te encorajar hoje a você entregar a sua vida a Jesus. Muitas pessoas acham que a fé é quando a gente consegue agarrar algo com toda a nossa força. Mas fé é aquilo que você recebe, fé é aquilo que você entrega. Para de ficar agarrado com essa coisa que você está. Para de ficar agarrado com a sua história, com medo. Para de ficar agarrado com o medo, com a decepção, com a depressão. Em nome de Jesus, entregue tudo para Ele hoje, porque Ele vai fazer o milagre. Mas pastor, se eu entregar tudo, ainda não é suficiente. Depois de entregar tudo a Jesus, você ainda tem que obedecer a Ele. E aí que muito crente trava, entrega tudo e deixa de obedecer. Não existe milagre sem obediência. Escreva isso aí nos comentários. Tire uma foto da tela e escreva isso no seu Instagram. Não existe milagre sem obediência. O terceiro princípio é que a fé exige de nós obedecer antes de ver o milagre. Obedecer antes de ver o milagre. Filipe apresenta contas para Jesus. André traz um menino com 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, olha, manda o povo se sentar. Não tem o que ficou de pé. É muito interessante a passagem do centurião de Cafarnaum, um homem que tem 100 homens ao seu comando. E Jesus fala, vamos lá, eu vou lá na sua casa, saber o que está acontecendo lá. E ele fala, não, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens que o que eu falar para eles, eles fazem. Se eu dizer para eles, vai, eles vão. Se eu falar para eles, voltem, eles voltarão. Quando Jesus manda o povo se assentar, dando uma ordem, um milagre ainda tinha acontecido, apenas uma ordem. E muitas vezes nós estamos nos tornando crente mirrento, crente mimado, crente que não sabe ouvir não, crente que não quer obedecer. Crente que fica batendo os pezinhos, Jesus fala com ele, não quero, se não for do meu jeito, não quero. Irmão, você vai sofrer, isso aí vai matar a tua fé. A fé completa é quando ela obedece, sem nenhuma evidência de que vai acontecer. E se não acontecer, eu quero viver a bênção da obediência. Se você analisar na fé cristã, a obediência sempre vem antes da evidência. Tem um outro hino, do mesmo Thales, que ele fala, mesmo sem entender, eu confio em ti. Eu quero pegar para pessoas hoje. 3. Você viu uma semana conturbada. Você não está entendendo nada do que aconteceu na sua vida. Mas eu quero te contar, mesmo sem entender. E você continue acreditando. E Jesus vai fazer milagre. Obedecer a Jesus é difícil, porque é caminhar com Ele sem controlar nada. Ter o controle das coisas é bom. Quando você tem controle de tudo, a você dinheiro já nada pode acontecer. Já está controlado, está tudo certo. Você já recebeu a notícia da neve na quinta-feira, já sabia que ia ficar em casa, está tudo certo, está tudo sob controle. O problema é que obedecer a Jesus significa não ter controle de nada, mas ter a certeza de que Ele está no comando. Nós nos acostumamos a querer resultados imediatos. Nós estamos querendo anular o processo das coisas. Nós estamos pensando que Jesus é atende no McDonald's. E quando você chega lá e fala, como eu posso te ajudar? E você fala, olha, eu quero 2 hambúrgueres alface, vou pensar, você põe amigos em pouco regime. E em isso, você recebe assim de gente que ter fé é isso. É ter uma palavra pronta, é ter uma oração pronta, é ter uma declaração pronta.
na década de 90 e nos anos 2000, era comum as igrejas terem palestrantes, pregadores, e eles disserem, determina aí, porque vai acontecer, irmão, quem sou eu, quem é você? Para determinar alguma coisa na tua vida. A fé não se trata de resultado imediato, a fé se trata de confiar, mesmo sem ver resultados. Eu estou pregando para pessoas que estão pelejando dentro de igreja, que estão remando com muita força na sua fé cristã. Se você olhasse para você mesmo, você já teria desistido, mas eu tenho uma palavra de Jesus para você, não desiste não, entrega na mão dele. Pastor, mas só são 5 pães e 2 peixes, entrega na mão de Jesus, porque haverá multiplicação. Eu declaro sobre a tua vida hoje, a multiplicação de Deus, na tua vida espiritual, na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus, receba esta palavra. O grupo de louvor já pode vir para cá. Eu não li meu próprio esboço antes de vir, e não vim de Nike, eu gosto muito da Nike. E a Nike tem uma frase que é conhecida, da marca, que é Just Do It. Somente faça, ou faça. Tem muita gente que acha que a fé é só declaração, que a fé é só... Não, eu tenho fé. Eu quero dizer para você hoje, Just Do It. Somente faça. Acorde pela manhã e haja pela fé. Declare sobre a tua vida. Não determine nada, não determine sobre o seu próprio coração. Davi vai ensinar e ele falava muito com a alma dele. Porque te aplaudes na alma, em nome de Jesus. Declare sobre a tua vida. Haverá milagre. Se levante e comece a fazer. O Espírito Santo de Deus vai guiar a tua vida. Vai guiar os teus passos. A palavra de Deus é quem diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu declaro sobre a tua vida. A tua caminhada será confirmada pelo Senhor. Porque não podemos esquecer do que está escrito no livro de Hebreus. A fé é o firme fundamento. A fé é algo sólido. A fé é algo basilar. A fé é uma coluna. A fé é algo concreto. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Eu tenho um brasileiro que diz que se é para sonhar, aproveita aquela graça e sonhe grande. Eu quero liberar uma palavra que feche a sua vida. Este desejo que está no coração, este sonho está na tua mente. Ele não deu, foi Deus quem enviou para você. Abra o teu coração, Jesus está falando com você. Vá em frente, faça, porque Jesus honrar os teus passos. Ele vai honrar a tua fé. Talvez quando aquele menino se levantou, ele não sabia o que ia acontecer. E o barco que tu recebeu quando leu o texto, ele não acreditava, mas ele falou para você. E quando você se levantar e fazer, haverá multiplicação, haverá milagre, haverá o agir de Deus sobre a tua vida e sobre muitas pessoas. Então precisamos entender que a fé é confiar quando falta. É entregar aquilo que temos. E precisamos, depois de entregar tudo, obedecer o Senhor. Se você puder, feche os seus olhos. E decida hoje confiar em Jesus. Confiar que Ele vai alimentar a multidão. Confiar que haverá sobra. O ano passado eu preguei, eu profetizei, eu continuo profetizando esta palavra. Não vai faltar, vai sobrar. Eu declaro isso sobre os teus negócios, não vai faltar, vai sobrar. Eu declaro isso sobre a alegria da tua casa, não vai faltar, a alegria vai sobrar. Eu declaro sobre as suas finanças, não vai faltar, vai sobrar. Porque quando Jesus está no ambiente, Ele só faz aquilo que é sobrenatural. A tua bênção você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir dizer de onde veio nem para onde foi. A única coisa que você vai dizer, eu não sei como Jesus fez, mas foi Ele quem fez. Eu não sei como Ele fez, mas eu estou aqui porque Ele quer. Eu não sei como Ele fez, mas eu vim celebrar Ele porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ó Senhor Jesus, com a sua casa, cante isso. Receba o milagre de Deus na tua vida. Receba a resposta do Senhor para você. Faça, Jesus vai honrar os teus passos. Eu sinto a graça de Jesus nesse lugar. Cante isso. Agora, Senhor, que o Senhor está. Ouça isso. Só neste lugar o medo mete a vez e dá lugar à fé. Abre o teu coração e receba renovo da tua fé nesta noite. Capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Você recebe essa palavra na tua vida hoje. A paz que excede todo entendimento. Receba esta palavra na tua filha. Receba o milagre do Senhor. Receba a resposta do Senhor em nome de Jesus. Conseguirão. Cante conosco. A resposta é que eu vivo de milagre. Você vai viver o milagre do Senhor na tua vida. Eu creio nessa palavra. Eu sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Faça assim com suas mãos, nunca se esqueça que Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós devemos lembrar que operando Deus, ninguém pode impedir. E eu quero te encorajar a acreditar todas as manhãs que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que hoje, Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas ricas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo do Senhor aqui na terra. Se você crê que você recebeu este milagre, diga amém! Deus abençoe. Domingo que vem estaremos aqui para adorar este Jesus. Eu vivo de milagres, essa vez.